Olá, seguidores do canal, tô de volta aqui. Dessa vez vou trazer uma série de flores bordadas. Qual que é a ideia? Você vai adquirir lá na loja essa ilustração com 7 flores e uma borboleta e nós vamos fazer juntas aqui vários trabalhos bordados com elas. A novidade é que eu coloquei também na loja essa ilustração em aquarela, junto com esse arquivo que você vai fazer o download, para te ajudar na escolha das cores das linhas. E a gente conseguir esses matizes aqui no trabalho que a gente vai fazer. Hoje nós vamos fazer uma dessas flores e você vai me acompanhar aqui. Vamos lá! Sou apaixonada por agulheiros. Eu tenho esses aqui disponíveis na loja, você pode comprar lá. Tenho também ele em kit, se você não quiser comprar e você mesma quiser fazer, ele também tem na nossa seção de kits para bordar. E tenho esse também da Alice, lá para você escolher como kit. Os kits vão assim, com todo o material preparado para você fazer. E hoje, a minha proposta, lógico, tinha que ser começando com um agulheiro. Eu vou começar com as tulipas. Então, eu separei 2 quadrados, né? Eu vou utilizar um tricoline para a parte de baixo e vou bordar no linho amarelinho. E nós vamos fazer, então, essa primeira flor. A proposta é a gente usar esses tons. Então, por que eu fiz aquarela? Porque eu vejo que boa parte das alunas tem dificuldade na escolha das cores. E a aquarela vai ajudar você a treinar o olhar. Então, você vai para sua caixinha de linhas, que eu tenho certeza que está super organizada, igual a minha. Mas eu faço aqui, assim, no ateliê, eu tenho a separação. Agora, falando sério, eu tenho a separação de cores quentes e cores frias. Então, você vai abrir a sua caixa. Olha a bagunça que tá a minha caixa, gente. Vai pegar a sua ilustração que você fez lá, o download, imprimiu. E aí, você vai vir aqui na caixa buscando as cores que são parecidas com essa ilustração que eu fiz. Então, olha, já tô achando 2 tons aqui que tem a ver. Então, é esse exercício que eu quero que vocês comecem a fazer, na escolha de cores, usando a ilustração. Escolhi da minha cartela de rosas, vou passar para a escolha dos verdes. Olha como é que ajuda a treinar o olhar que eu estava dizendo. Eu vou aproximando a linha e vou identificando os tons que eu posso fazer meu projeto. Vamos fazer então o agulheiro, já passei para cá e vou continuar, como vocês me pediram, no ponto matize. Ele realmente é o queridinho, é o que vai dar um efeito muito bacana para esse projeto e eu vou passar outras dicas para a gente fazer um matiz aqui que vai ficar bem bonito. Coloquei já aqui o bastidor, que deixa confortável para minha mão, por isso que ele é pequenininho assim. O matiz pede mesmo o bastidor para que o tecido não enrugue durante o bordado. E aqui eu já fiz o primeiro tom da minha ilustração, o mais escuro. Então, qual que é a proposta que eu quero fazer para vocês? Como o tom mais claro vai ficar por cima, essa luz, né, que tem na flor, ele vai ser o último que a gente vai bordar. Então, nós vamos começar do tom mais escuro para o mais claro, porque aqui vai ser são os meus últimos pontos que eu vou dar. Então, eu comecei já, tô usando um nozinho atrás, porque vai ser um agulheiro, então não tem problema, vai ficar embutido, não vai aparecer. Mas já mostrando aqui o avesso, eu dei os primeiros pontinhos em ponto matiz mesmo, como se fosse a primeira carreira do matiz. E é isso que é interessante, porque tem gente que pensa que eu precisaria fazer todo o outro tom primeiro para depois passar
novamente para o tom inicial. Não é necessário. Você vai caminhando com os pontos que você faz nas áreas onde eu quero esse tom mais escuro. Então, agora eu vou fazer na outra flor para vocês acompanharem aqui comigo como que vai ficar. São pontos pequenos e simétricos. Nessa segunda flor, também vou seguindo essa proposta de usar o tom mais forte primeiro, fazendo um ponto maior e um menor, como é sempre a primeira camada do matiz, né? E aí nós vamos desenhando a primeira cor da minha flor. Adiantei um pouco aqui, tô mostrando a vocês como é que tá ficando com esse tom. Terminando esse tom, vou começar com outro, o tom mais rosado que vem em seguida. Agora eu tô começando com uma nova cor, um tom mais claro de vermelho, e vou preencher esses espaços dos pontos que eu já tinha feito, para já criar então aí o ponto matiz. Vou fazer alguns aqui para mostrar a vocês como é que as cores vão se intercalando. Fazendo outra pausa aqui para mostrar a vocês então que eu estava falando da direção. Eu fiz esse ponto para cá. Agora eu tô fazendo nessa direção. Então, essa mudança de direção dos pontos já cria esse efeito da pétala separada, pétala por pétala. Eu já usei 2 tons, tô indo para o terceiro tom agora com vermelho um pouco mais claro para finalizar a pétala de cá, porque tem nuances nas pétalas que nós estamos fazendo, né? A aquarela tá ajudando aqui para ver esses nuances. Então, é isso que eu vou fazer, agora usar um outro tom de vermelho. E daqui a pouco volto e mostro para vocês como é que vai ficar com essa nova tonalidade aqui na flor. 2 pétalas bordadas, mais uma pausa, porque eu queria também falar que você tem que encarar cada pétala como uma figura. Então, aqui já vou começar numa nova direção. E também vou começar novamente com o tom mais escuro para depois fazer o tom mais claro. Então, vai ser assim, cada pétala é um objeto a ser bordado. A outra direção que eu vou dar aqui é assim. Então, vai fazendo um desenho harmonioso entre as pétalas. Deu para entender? Então, é isso. Vou entrar agora com uma nova pétala. Depois eu volto para fazer essa daqui. E vou fazer na mesma forma, usando os tons parecidos, na mesma sequência, para que elas fiquem flores iguais também. Fiz uma nova pausa aqui para mostrar a vocês agora que eu tô bordando a pontinha de cada pétala. E aí eu tô usando o meu último tom de rosa. Um tom bem mais claro, que vai dar esse efeito da luminosidade na pétala. Então, eu usei o 4º tom já. Agora surgiu um problema para mim. As 2 pétalas que se seguem logo abaixo dessas finais aqui, elas têm o mesmo sentido. Não ia ficar legal se eu bordasse em outra direção, porque a flor, ela cresce nesse sentido, né? Então, o que eu vou fazer para dar essa ideia de quebra de pétala? É o uso do tom. Então, eu vou voltar no final dessa pétala com o tom mais claro. Então, eu vou fazer daqui para cá, bordar daqui para cá, fazendo um degradê do mais claro para o mais escuro. E aí, eu vou conseguir fazer essa divisão de pétalas aqui nesse finalzinho também. Isso que faz também o bordado ficar mais bonito. Quanto mais cores você usar, mais delicado vai ficar o seu ponto matiz. Estou na fase final agora do bordado da flor e eu deixei aqui só para mostrar a vocês que esses espaços que ficaram vai ser onde eu vou aplicar o tom mais claro para dar a luz à pétala. Então vamos lá, vamos aplicar então a 7ª cor agora. Agora que eu apliquei o tom mais claro,
ainda tenho alguns espaços para serem preenchidos. E aí eu vou usar o último tom para fazer o acabamento, que vai ser esse tom mediano de vermelho. E aí eu concluo a minha primeira flor. Prontinho, agora a flor ficou pronta. Eu gostei muito do resultado. Vamos continuar na segunda e depois vamos passar para os caules. Já volto. Finalizadas aqui as duas flores já. Vou mostrar de pertinho para vocês verem como é que fica esse tom mais claro aplicado para dar a luz, a pétala. E já separei aqui os verdes para fazermos o caule. Os mais fortes eu vou usar para fazer as linhas de contorno de toda a figura. Vamos usar o ponto haste. Para fazer o ponto haste, eu também estou utilizando somente um fio. Deixei aqui para vocês verem como é feito. Então, eu puxo, vou manter sempre a linha para baixo e vou lá na frente e volto no ponto que eu saí, no ponto anterior, na saída do ponto anterior. Então, eu vou fazer até o final e eu quero mostrar também aqui a vocês um macete para a gente fazer a curva da linha. Então, eu vou seguindo aqui, jogo sempre minha linha para baixo e saio lá bem perto do ponto que eu dei anteriormente. É um ponto bem fácil de fazer. O haste é um ponto de preenchimento, que é o que a gente vai fazer aqui. Cheguei no meu último ponto. Então, o que eu vou fazer para voltar a linha para continuar a outra carreira? No final do último ponto, eu vou descer a minha linha. Tá vendo? E aí, eu vou vir aqui à frente. Vou sair como se fosse um ponto já feito. E aí, eu vou continuar indo lá no finalzinho. Opa! Tá vendo? Então, a linha vai ficar no meio do ponto. E aí, eu continuo fazendo o meu ponto haste. Na verdade, você pode tanto jogar a linha para cima quanto para baixo. São duas formas de fazer o ponto haste. Mas, se você quiser manter uma uniformidade do traçado, você tem que escolher uma direção. Ou você vai usar todos eles para cima ou todos para baixo. Isso vai deixar o seu bordado mais bonito. Esse é um pulo do gato aí para vocês. Concluído o contorno, o que eu vou fazer? Eu volto aqui para trás e vou passar a minha linha por 3 ou 4 pontos para arrematar. Esse é o processo que você vai fazer em toda a aplicação do ponto haste aqui atrás. Então, assim que você vai finalizar. Passar por entre os pontos. Tá vendo? A linha ficou aqui toda embutida, passei 3 ou 4 vezes e vou cortar. Não é necessário dar nó. Corto ali bem rente e aí tá o acabamento perfeitinho, ó. Então, a gente vai repetir esse processo em todo o bordado que a gente vai usar. Agora, nós vamos usar a cor mais clara para fazer o preenchimento todo em haste também. Feitos os contornos, já concluí, vou agora passar a preencher cada folha e o caule. E vou usar agora também o ponto haste, mas usando 2 fios. Já dei o nozinho aqui, vou começar então a preencher cada etapa. Concluído meu bordado, vou agora para a máquina de costura para unir os 2 quadrados e criar o meu agulheiro.
vou colocar a frente do tecido com frente. E aí eu vou alfinetar e vou passar uma costura em volta de todo o tecido, deixando uma abertura aqui na lateral para virar o trabalho. Não posso esquecer de fazer o retrocesso nesses dois pontos de interseção aqui, né? Já vou mostrar aqui para vocês. Vou dar um pé de máquina em todo o trabalho. Tô fazendo aqui bem devagar para vocês verem o que é a medida do pé de máquina. Para quem não está acostumado aí a usar a máquina de costura. Depois você vai cortar então as pontinhas para na hora de virar não embolar o tecido. Virei meu trabalho e agora já passei novamente o ferro para poder acertar, né, bem as pontinhas. E agora eu vou encher por essa abertura que eu deixei com enchimento acrílico, pouquinho em pouquinho, porque o enchimento não pode embolotar, senão fica feio. Vai dando uma amassadinha. E aí você coloca a quantidade que você acha suficiente para dar um enchimento bacana, para também não ficar aquela coisa murchinha, né? Então, já tô satisfeita aqui. Agora, vou unir essas pontas usando o ponto invisível. Eu aqui no canal tenho um vídeo que eu já apresento esse ponto. Vou deixar o card aqui em cima para vocês verem, tá? Finalizei a costura e tá pronto aqui meu agulheiro. Então, agora nós vamos colocar o material já nele e tá pronto para ir pro ateliê. Gostaram do vídeo de hoje? Deixa aqui a sua curtida, compartilhe o nosso vídeo com outras pessoas para o nosso canal continuar crescendo. Um grande beijo e até o próximo vídeo da nossa série.